Vamos passar para a palavra de Deus? Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 13. Juízes, capítulo 13, do 1 ao 5. A palavra do Senhor diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E um anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer. Obrigado, Senhor, por estarmos na tua casa nesta noite, no primeiro dia da semana. O domingo é a nossa primícia, é o primeiro dia, e nós estamos aqui na casa do Senhor, estamos aqui tendo a oportunidade de poder te louvar, de te adorar, de te exaltar e bendizer. Senhor, venha falar conosco agora. Nós abrimos o nosso coração e queremos ser tocados, alcançados, abençoados. Alimenta a nossa alma, fortalece o nosso espírito, fala conosco, usa a minha vida pela sua misericórdia. É o que eu oro, peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Tome seu assento, por favor. Queridos, o texto fala aqui de um personagem muito conhecido da Bíblia, Sansão. Sansão, ele foi escolhido por Deus ainda no ventre de sua mãe. Aliás, antes dele nascer, o Senhor já tinha um propósito na vida desse homem. E por que Sansão foi escolhido? Porque Deus tinha um propósito para realizar através da vida de Sansão. Sansão, segundo o propósito de Deus, ele seria um libertador, um guerreiro, que livraria a nação de Israel, o povo de Deus, dos seus inimigos filisteus. Esse povo estava entregue à desobediência, à idolatria, se afastando de Deus. E Deus disse: tudo bem, se vocês querem andar longe de mim, distante de mim, se vocês querem adorar outros deuses, não tem problema. Então Deus deixou eles livres. E por 40 anos, um inimigo chamado povo de filisteus vieram sobre Israel. Israel sofreu nas mãos desses inimigos. Então Deus precisa levantar um homem para ser o libertador, para tirar o povo de Israel das garras dos filisteus. Ele então separa Sansão, e Sansão, ele precisa agora ser um homem de uma vida separada, de uma vida consagrada. Sansão precisa ter uma vida separada do pecado, das coisas imundas. E a Bíblia diz que por um tempo, Sansão, ele consegue viver separado de tudo que não prestava. Ele tinha uma vida santa, uma vida consagrada a Deus, santificada a Deus. A Bíblia diz que por um tempo, Sansão, ele obedece a Deus, e por obedecer a Deus, consequentemente, ele vive uma vida abençoada, uma vida vitoriosa. Obediência
gera bênção. Desobediência gera maldição. Então, quando eu sou obediente a Deus, as bênçãos de Deus vêm sobre mim. Mas se eu escolho ser desobediente, as maldições vêm sobre mim. Enquanto Sansão escolheu ser obediente a Deus, ele foi ricamente abençoado, bem-sucedido, vitorioso. Deus fazia coisas maravilhosas, extraordinárias através da vida de Sansão. Enquanto Sansão consegue matar os seus desejos carnais que habitavam dentro dele, enquanto Sansão consegue vencer e matar os pecados que o tentavam o tempo todo, Sansão tem uma vida abençoada. Sansão, ele vivia todos os dias precisando matar o seu interior. Para que Sansão viesse viver os propósitos de Deus para a vida dele, ele precisava matar os desejos pecaminosos que habitavam dentro de si. Ele precisava morrer todos os dias por dentro, para não morrer por fora. Nós aqui vivemos o mesmo conflito que Sansão vivia. Nós, eu e você, diariamente, vivemos uma luta constante do espírito contra a carne. Nós vivemos o tempo todo, vivendo no espírito, tentando viver uma vida santa, irrepreensível, fugindo da aparência do mal, correndo e se afastando do pecado, das coisas do mundo. Mas a nossa carne, ela, pelo contrário, ela luta contra as vontades do Espírito, porque ela quer o pecado, ela quer os desejos pecaminosos, a satisfação da carne, e essa é uma luta. E nós vivemos lutando todo dia, matando o nosso interior, lutando contra nós mesmos. A nossa luta não é nem tanta contra o que está do lado de fora de nós. A nossa maior luta é o que está do lado de dentro de nós. Uma natureza pecaminosa, uma natureza que tem sede pelo pecado, pelas paixões da carne, por aquilo que Deus não se agrada. A nossa carne tem deleite, a nossa carne tem prazer nas coisas que Deus não se agrada para a nossa vida. Sansão todos os dias precisava matar o seu eu, e nós vivemos como Sansão. Ele precisava morrer por dentro para viver por fora. Só que chegou uma hora que Sansão não conseguiu mais matar os seus desejos, suas vontades internas. A luta que todo homem e toda mulher tem dentro de si, a luta da carne contra o espírito, a mesma luta que nós travamos todos os dias. Gálatas 5,17, olha o que Paulo diz aqui, Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, uma luta, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Paulo, ele está dizendo, a Bíblia diz isso, há uma luta da carne contra o espírito o tempo todo. E por que Sansão não conseguiu matar ele mesmo? Pelo lado de dentro, ele passou a experimentar a morte do lado de fora. Sansão nos ensina algo interessante, querido. E nós precisamos aprender aqui nessa noite com a vida e o exemplo de Sansão. Que muitas pessoas, eles não matam as suas vontades, os seus desejos interiores, e por isso está matando coisas do lado de fora. Eu aprendo com Sansão que não há morte dentro de mim, há morte fora de mim. Enquanto Sansão matava ele por dentro, havia vida fora dele. Quando Sansão não consegue mais matar os seus desejos, a morte está do lado de fora.
quando eu não mato a minha natureza pecaminosa dentro de mim, quando eu não mato minhas vontades pecaminosas dentro de mim, quando eu não mato os meus desejos dentro de mim, da minha carne, vai haver morte fora de mim. Quando você não se domina, quando você não se controla na hora da tentação, na hora que a carne lateja, na hora que o desejo pecaminoso vem com toda força e violência, se você não se controlar, se você não se dominar, se você não matar e repreender esses desejos internos, vai acontecer consequências terríveis do lado de fora. Isso aconteceu com Caim. Gênesis 4:7, Deus, ele dá uma advertência para Caim. Aline, por favor, Gênesis 4:7, olha o que diz aqui: se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, pecado bate na porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Põe para mim NVI, por favor, NVI. Se você fizer o bem, não se levantará, se porém não o fizer, saiba que o pecado o espreita a porta, ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Obrigado, Aline. Deus está falando isso para Caim. Caim está com uma inveja do seu irmão Abel, porque Abel ofereceu um sacrifício, uma oferta para Deus, Deus se agradou e recebeu o sacrifício e a oferta de Abel. Quando Caim vai oferecer a sua oferta, o seu sacrifício, ele não dá o melhor, ele dá o pior. Ele não dá a melhor oferta perfeita, ele dá a oferta restante, a imperfeita. Deus então não gostou da oferta, ele não gostou do sacrifício de Caim. Então Caim ficou com inveja de Abel, o seu irmão, filhos de Adão e Eva. Então o ódio, a raiva, esses sentimentos malignos, eles entraram dentro de Caim. E Caim tem um desejo incontrolável. Ele quer matar o seu próprio irmão. Enquanto há um desejo dentro dele, é só um desejo. Enquanto tem um pensamento dentro da mente dele, é só um pensamento. E Deus está dizendo para ele: o pecado jaz à porta, mas cabe você dominá-lo. Não deixa ele te dominar. Mata esse sentimento, mata essa vontade, esse desejo de querer tirar a vida do seu irmão. Não mate ele, não tire a vida dele. Você precisa lutar contra esse sentimento. Só que Caim, ele dá voz ao seu sentimento, e ele vai lá e mata brutalmente o seu irmão Abel. O que eu aprendo com isso? Está atrapalhando, Giva, não está? Não é isso? Não? Vamos lá. Quando o homem não mata o desejo de beber que está dentro dele, ele se torna um alcoólatra. Quando o homem começa a ter um desejo de se embriagar, uma vontade de beber, ele vai bebendo todo dia. Ele vai bebendo todo dia. O álcool, como todos os vícios, no começo, a pessoa domina o vício. Ele controla o vício. Eu vou beber só um gole. Mas amanhã, um gole é insuficiente. Ele bebe 2 goles. 2 doses. Mas 2 doses se torna insuficiente, porque ele vai se acostumando com a bebida. Então ele começa a tomar um copo, uma lata, uma garrafa, 1 litro, e ele se torna um alcoólatra. E aquilo que ele dominava, agora domina ele.
E aquilo que parecia inofensivo, apenas uma distração, apenas um momento de relaxamento, uma bebida, uma cerveja, uma bebida destilada, um uísque, um conhaque, aquilo então domina ele e traz um vício. E aí começa problemas no casamento, problemas no relacionamento, problema do relacionamento do pai com os filhos, porque alguns bebem, fica violento, ignorante, briguento, irreconhecível. Alguém bebe e de repente começa a estranhar a esposa e começa a olhar ela com outros olhos e começa a briga, começa a contenda. E por causa do álcool começa a ter briga dentro de casa. E às vezes as brigas, elas vão para as vias de fato. E de repente não é só mais xingamento, não são gritos, mas começa a agressão. Eu era criança e o meu pai chegava em casa, começava a beber. Minha mãe chegava mais tarde do emprego. E quando minha mãe chegava mais tarde, meu pai já estava bêbado. Quando minha mãe chegava, meu pai batia na minha mãe, esmurrava a minha mãe. E eu era criança, eu presenciava meu pai batendo na minha mãe com toda a força, uma força desproporcional. Coitada da minha mãe que chegava em casa cansada depois de um dia de trabalho, e aquelas coisas que a bebida colocava na cabeça do meu pai, que a minha mãe tinha homem na rua, que ela chegou atrasada porque estava aprontando. Quantos lares? Porque a bebida é uma droga legalizada. Então se pode comprar e comercializar, levar para dentro de casa e beber abertamente. Quantos maridos estão destruindo os seus casamentos? Porque ele deu vazão a um vício, a uma vontade de querer beber, de querer se descontrair, relaxar. Então aquilo que ele não matou dentro dele, vai começar a matar do lado de fora. Quantos relacionamentos estão sendo destruídos? Famílias e casamentos por causa de bebida. Que chega uma hora que a mulher e os filhos dizem: eu não aguento mais, pai, eu não aguento mais você, marido, está insuportável, é todo dia, é bebida, todo dia ignorância, agressão, violência, eu não aguento mais. E às vezes aquele vício, ele domina a pessoa e a pessoa começa a ter problema dentro do emprego. E aí chega um chefe, um patrão e diz: escuta, meu amigo, o que está acontecendo? Está perdendo o controle? Você não está rendendo. Você está chegando atrasado, você vem trabalhar bêbado. Quantas pessoas estão matando as coisas que estão do lado de fora, porque não estão matando o que querem estar dentro dele. Quando o homem não mata o desejo sexual, a cobiça dentro dele, que ele traz para fora esse desejo, e se torna um adultério, e ele se prostitui, ele destrói a sua família, o seu casamento. Quando o homem não tem domínio próprio, quando o homem não tem temor de Deus, quando ele não respeita a sua esposa, quando a fidelidade é quebrada, aquele homem começa a trair a sua esposa, aqueles desejos imorais que estavam dentro dele, muito forte, ele começa a dar lugar, e ele migra para a pornografia, e depois ele então começa a procurar mulheres, e de repente, ele começa a se relacionar com relacionamentos extraconjugais, e ele vai destruindo, porque não tem jeito, querido. O pecado, ele é um caminho sem volta. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Por um tempo ele vai errando, ele vai pecando, é divertido, é emocionante. Ela vai traindo o marido, aquele desejo incontrolável de ter um outro homem, de ter uma outra mulher, de cometer um adultério, de viver uma experiência fora do casamento. Aparentemente no começo é empolgante, é emocionante, até que ela é desmascarada, ele é desmascarado. Pecado tem dois caminhos: arrependimento ou vergonha. São dois caminhos e não tem um terceiro. Quando eu peco, ou eu me arrependo, eu me humilho e Deus me perdoa, ou eu vou tentando empurrar com a barriga, até que uma hora eu vou ser desmascarado. A Bíblia diz que não há nada encoberto que não há de ser revelado. Não há nada nas trevas que a luz não venha trazer à tona. Uma hora a fatura chega. E quando a fatura chega, chega a vergonha.
a pessoa é desmoralizada, sua reputação vai para o lixo, sua integridade acabou. E não importa os motivos que essa pessoa tem para se desculpar pelo ato impensado que ela teve, não importa, a mancha do adultério vai ficar marcada para o resto da vida. Quando uma pessoa, ele perde a família por causa do vício, porque às vezes tem muitas pessoas, moradores de rua, que estão fora de casa, perdeu a esposa, perdeu o emprego, perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu a dignidade, está no lamaçal, na sarjeta. E aí, por que você chegou aqui? Porque eu escolhi beber. E por que eu quero beber? Porque eu fugi de casa, eu não quero dar satisfação para ninguém. Eu não quero ter horário, eu não quero ter regra, eu não quero prestar conta para ninguém, eu quero viver para o álcool. O que tem de pessoas drogadas, que vive para a droga, que vive para o álcool, para o vício. Então quando o homem não mata o desejo que ele tem dentro dele, a mulher, o desejo imoral, o desejo pecaminoso, carnal, dentro dele, vai matar um casamento, vai matar um relacionamento, vai destruir a vida de filhos. Quando o homem não mata a maldade, a raiva, a vingança que está dentro dele, se ele pôr para fora, se ele materializar esse sentimento, haverá morte do lado de fora. Quantas pessoas têm ódio de alguém? Quantas pessoas têm inveja de alguém? Quantas pessoas têm o desejo da vingança por alguém? E ele diz, um dia eu vou matar essa pessoa, um dia eu vou fazer maldade para essa pessoa. Enquanto ele está pensando e sentindo, ele precisa repreender isso. Mas se ele der lugar, se ele der vazão para isso, o que vai acontecer? Uma hora o sentimento vai se materializar, uma hora essa vontade que não foi morta aqui dentro, vai sair para o lado de fora. E o cara vai lá e mata o outro, dá uma facada no outro. Meu Deus, eu assisto televisão todo dia tem uma história macabra. Por que você matou o cara? Porque nós tivemos uma desavença dentro do bar, e eu fiquei nervoso, eu fui lá e furei o cara, espetei o cara com a faca. Por que você matou o cara? O cara mexeu com a minha mulher, eu estava armado, peguei o revólver, dei um tiro na cabeça do cara. Sentimentos que nós temos que lutar. Todo mundo aqui tem um momento de raiva, um momento de nervoso, todo mundo aqui tem um momento que é tentado por algum pecado, mas nós não podemos ceder, nós precisamos lutar, nós precisamos resistir, porque Jesus disse que o perigo não está do lado de dentro, o perigo não está do lado de fora, o perigo está dentro de nós, irmãos. Então não adianta, quando a gente fazer besteira na vida, não adianta a gente culpar as pessoas, não adianta a gente culpar as circunstâncias, as situações. Eu fiz essa besteira por causa disso, por causa dele, por causa dela, por causa daquilo. Jesus, ele falou o seguinte, os maus desejos estão dentro de vocês, e vocês têm que lutar todo dia, para não ser vencido por eles. Mateus 7, 21, 22 e 23, olha o que Jesus disse aqui, Mateus 7, 21, 23, NVI, obrigado. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, põe o 23, não, põe o 23, não, Marcos, quando ele diz que os desígnios do coração, você lembra, irmão? É Marcos 7. Deixa eu ver aqui, irmãos, rapidinho. Que ele diz que é do coração que procede os maus desejos, os maus pensamentos, o adultério. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu marquei e fiz errado. Marcos 7, 21. Eu não estava outra. Desculpa, é Marcos. Eu marquei Marcos, falei Mateus. Obrigado. Marcos 7, 21, Jesus está falando isso, pois do coração dos homens, do teu coração, do meu coração, saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos e os homicídios. Aí ele resume aqui, 22, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez.
Olha que coisa, querido, que Jesus está falando aqui, que é algo... A gente a vida inteira pensou que... Aqui, ó, verso 23. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Na nossa cabeça, o pecado está do lado de fora. Para Jesus, o pecado está do lado de dentro. Está entendendo? Aonde mora o pecado? Por que tem uma luta diária? Por que tem uma luta constante? Porque dentro de você tem um velho homem, uma velha mulher, que não quer se converter por nada, que é a sua carne, a minha carne. Há uma luta dentro de mim e de você, porque a carne ela não se converte. A carne, ela não se converte. Tem pessoas matando do lado de fora, porque não conseguem matar por lado de dentro. Tem pessoas matando, destruindo o casamento. Tem pessoas destruindo o ministério, família e vidas. São vontades e desejos carnais que nós não conseguimos matar aqui dentro e que nos prejudica do lado de fora. Paulo sabia disso. E a maior luta de Paulo, todos os dias, era nunca mais voltar a ser Saulo. Paulo lutava contra ele mesmo, para que ele não voltasse a ser o Saulo da vida. Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, eu esmurro o meu próprio corpo, eu subjugo e faço dele o meu escravo. Olha a luta que Paulo tinha todo dia. Jesus disse, Marcos 14, 38, vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Jesus quer dizer para você que aceitou Ele, que é convertido, que é salvo, perdoado, que está com o nome escrito no livro da vida, que quando morrer vai para o céu. Ele está dizendo para você o seguinte, continue vigiando, continue orando, continue atento, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O teu espírito está convertido, mas a carne não se converte. A carne nunca se converte. E enquanto nós vivemos nesse mundo, a gente vai ter a natureza carnal, pecaminosa. Queridos, é melhor morrer por dentro do que morrer do lado de fora. E Sansão, em algum momento da sua vida, ele se esqueceu disso. Sansão começa a dar lugar às suas vontades, aos seus desejos desenfreados, pecaminosos. Sansão agora vai viver as suas vontades e não mais a de Deus. Sansão agora vai satisfazer todos os desejos que não procedem de Deus. Irmão, eu tenho 48 anos, vou fazer 48 agora, dia 19 de março. Não esqueça, 19 de março, viu? Eu aprendi na minha vida, que ainda não estou muito vivido, eu descobri uma coisa, mas não foi agora não, já faz tempo. Que nem tudo que eu quero, eu posso fazer. Sabia disso? Tomara que você já aprendeu isso. Nem tudo que eu quero eu posso fazer, meu irmão. Serve para você também. Eu aprendi, querido, que pecador como somos, não podemos ser dominados pelas vontades e sair por aí fazendo o que a gente quer. Tudo que a gente quer fazer. Tem gente destruindo a sua vida e destruindo a vida dos outros, porque falou o que não devia ter falado. Fale menos e ouça mais. A Bíblia diz, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Deus te deu 2 ouvidos e uma boca. Ouça mais e fale menos. Tem gente destruindo a sua vida e destruindo a vida dos outros, porque não devia ter feito e fez. Porque não devia ter experimentado, experimentou. Porque não devia ter escolhido, escolheu mal. A vida tem limites. Quem não tem limite, irmão, se estoura
a sua vida, destrói, arrasa com a sua vida e com a vida dos outros. Eu descobri uma coisa que nem tudo... Ai, como eu tenho vontade de falar umas coisas. Tem hora que eu... Olha, misericórdia. Mas eu não posso falar. Você entendeu? Tem coisas que... Tem hora que você não pode falar. Porque se você falar com a emoção, você vai ferir. Você vai machucar. Você vai matar. E às vezes uma agressão verbal, ela destrói, machuca muito mais do que uma agressão física. Tem hora que você fica nervoso, mas você tem que contar ovelhinhas. Porque, meu irmão, se você quiser falar tudo que você quer falar, você vai machucar, você vai ferir, você vai matar alguém. Não pode falar. Não pode. Eu falo na cara, pastor. Isso é carnal, sabia disso? Eu falo na cara. Comigo tem esse negócio não. Eu não levo desaforo para casa não, pastor. Falou, eu falo também. Eu falo na cara. Você é carnal. Você é carnal. Se você age assim, se você é boca dura, se você fala palavrão, se você ofende as pessoas, se você com palavras machuca as pessoas, você é carnal. Você precisa se converter. Porque um crente de verdade, ele tem as suas palavras temperadas, agradáveis. Ela edifica, ela não machuca, ela não fere, ela não sangra as pessoas. Se a sua palavra machuca alguém, fere alguém, se ela traz dor para alguém, sofrimento para alguém, você é carnal. E você tem que se converter. Se você faz tudo que dá na teia, e você vai lá e faz, você é carnal, você não tem domínio próprio. Você não se controla. E eu te digo, preste atenção no que eu vou falar para você. Tem crente que não é possuído pelo inimigo. Tem crente que não é possuído pelo diabo. Você não vai pôr a mão nele, ele vai cair no chão e vai ficar endemoniado. Mas tem crente que é dominado pelo diabo. Crente briguento, estúpido, grosseiro, ignorante, que não leva desaforo para casa. Irmão, carnal. Carnal. Então esses sentimentos que estão dentro de nós e que querem aflorar o tempo todo, eles precisam ser controlados e dominados. Se você xinga os outros no trânsito, se você mente para as pessoas, se você engana, se você é venenoso, porque tem gente que às vezes até fere sem querer, mas tem gente que é mal, é maldoso, ele quer ver a pessoa sentir, ele quer ver a pessoa ser machucada. Cuidado com isso, querido, cuidado com esses desejos que querem sair de dentro de você o tempo todo. Sansão mostra a sua Sansão mostra na sua caminhada. Ixi, o que eu escrevi aqui? Sansão mostra na sua caminhada como é o fim de uma pessoa que não consegue se controlar com seus desejos, que não consegue matar as suas vontades. Juízes 14, 1 ao 3. Juízes 14, do 1 ao 3. Ele está mostrando aqui para a gente como é o fim de uma pessoa que não se controla. Porque você uma hora vai ofendendo, mas uma hora você vai ter problema, você vai ser ofendido. 14, do 1 ao 3. E desceu Sansão a Tinate, e vendo em Tinate uma mulher das filhas dos filisteus, ele foi lá na terra do inimigo, e arrumou uma mulher, subiu e declarou-se ao seu pai e à sua mãe, e disse, viu uma mulher em Tinate, das filhas dos filisteus, agora pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Sansão agora está dominado, o pecado entrou dentro dele, a cobiça, a prostituição, a imoralidade. Sansão agora está cheio de vontade. E Sansão agora diz, eu quero essa mulher, mas essa mulher não é para você, ela é de
de um povo inimigo, de deuses pagãos. Não, eu quero essa mulher. Mas você não pode, ela é julgo desigual. Não, mas eu quero essa mulher. Sansão está dominado agora pelas suas vontades e desejos. Os pais ainda lembram Sansão: Sansão, você é separado, você é consagrado, o Senhor, você não pode se misturar, você não pode se envolver com mulher estranha. Só que Sansão está dizendo: eu quero essa mulher. A maioria das vezes, os nãos de Deus sempre vêm contra as nossas vontades. A maioria das vezes, querido. Mas eu também aprendi uma coisa muito interessante. Guarde o que eu vou te dizer. As proibições de Deus, para nós, elas são protetoras, e Ele não nos dá. Mas como é difícil entender. Lembra de Adão e Eva? Tem um jardim com milhares de árvores e frutos, pode comer de todas elas. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dela não comais. Você percebe, querido, o que é estranho aqui, que a gente vê que as permissões de Deus, elas são maiores do que as proibições, mas a gente fica zangado com Deus por causa das proibições. É interessante, querido, que Sansão ele diz: olha, eu quero nem saber. Irmão, a Bíblia diz que o pecado ele é terrível, ele seduz, e ele é seduzido pelo pecado, ele é enganado pelo pecado, e agora ele nem quer mais fugir do pecado, ele nem quer mais lutar contra as suas vontades, ele quer dar vazão às suas vontades. O desejo que Sansão não matou aqui dentro, lá na frente, vai matar ele por fora. A partir desse dia, Sansão começa a se meter em briga, ele começa a entrar em confusão. Para quê? Para satisfazer o seu desejo, o seu eu. Juízes 16, o verso de número 1. Olha que interessante. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela, teve relacionamento com ela. Olha, o homem de Deus o que está fazendo? Ele viu uma mulher, uma prostituta, e disse: eu quero me deitar com essa mulher, eu quero essa mulher. Aonde tinha pecado, Sansão era atraído. Aonde havia prostituição, Sansão era atraído. Sansão não consegue mais se controlar, sai da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, ele se perde. Quando não matamos a nossa carne, toda hora caímos no mesmo pecado. É o mesmo pecado, o mesmo vício, o mesmo mau hábito, a mesma prática. Já percebeu isso? Levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Quando a gente não mata esses desejos, a gente começa a ser escravo desses vícios. Sansão entrega o seu coração a Dalila, Sansão entrega o seu coração ao pecado, só que Sansão ele vai experimentar a morte. Não aqui dentro, mas do lado de fora. Porque na vida cristã, querido, é preciso morrer para vencer. Você pensa que chegar no céu é fácil? Você pensa que no céu chega de qualquer jeito? Tem um monte de gente com a vida bagunçada, com a vida torta, dando um mau exemplo, péssimo testemunho. Mas Deus é fiel, Deus vai me levar para o céu, Deus na última hora vai ter misericórdia de mim. Será? Será que você está certo? A Bíblia está errada? Será? Sansão agora, querido, ele vai experimentar as consequências, das suas atitudes. Guarde isso. Toda atitude gera consequência. Toda atitude gera consequência. Eu não sou coach, senão eu ia falar: pega a chave. O Bruno está pregando aqui, está todo mundo, não, o Bruno é coach. Pega a chave, pega a chave. Eu, coitado. Eu falei para o Bruninho vai pregar mais do que eu, porque eu, coitado de mim. Mas se desobediência gera maldição, obediência gera bênção, atitudes gera consequências. A lei da semeadura, tudo que se planta, colhe. É a lei da vida, irmão. O que eu planto, eu vou colher.
Se eu planto coisas ruins, vou colher coisas ruins. Sansão começa a plantar coisas ruins. Porque na vida cristã é preciso morrer para vencer. Não tem outro jeito. Para a gente ter vida com Deus, nós precisamos morrer todos os dias para nós mesmos. Sem morte na vida cristã, não há vida. É preciso morrer para vencer. Eu te pergunto, você quer morrer agora? Ou você quer morrer depois? Se você quer morrer agora, você vai deixar essa palavra entrar dentro do teu coração e começar a mudar a sua vida. E começar a mudar os seus pensamentos. Começar, o seu comportamento vai ser mudado. Sua forma de pensar, sua forma de sentir. Você vai dizer, Deus está falando comigo, eu preciso mudar. Deus está falando ao meu coração, muda. Abre mão desse vício, abre mão desse pecado, foge enquanto há tempo, deixa de lado essa prática, se arrependa, fuja disso antes que destrua a tua vida, antes que você, em vez de matar você, mate alguém que está do lado de fora. Mate pessoas que você ama. Cuidado. Deus está falando nessa noite conosco. Para ter vida do lado de fora, tem que morrer para o lado de dentro. Não insista. Não seja teimoso. Deus está falando ao seu coração. Aproveita esse dia e se arrependa. Muda a sua vida, muda suas atitudes, muda seu estilo de vida, muda os seus pensamentos, muda o seu olhar, muda o seu falar, muda o seu andar, muda suas atitudes, muda. Sansão teve a misericórdia de Deus. Pedro diz, antes do juízo, precede a misericórdia. Deus primeiro, Ele antes de nos julgar, Ele vai nos dar a oportunidade de nos arrepender. E Deus está fazendo isso comigo nessa noite. E Deus está fazendo isso com você nessa noite. Muda de vida. É para o teu bem. Muda de vida. Não seja aquele filho intransigente, desobediente, que ouve a repreensão do pai e dá de ombros e ignora. Guarde o que eu te disse. As proibições de Deus são protegidas. Se Deus está te proibindo algo, é para o teu bem. Que bom seria que as meninas jovens, os meninos jovens, ouvissem mais pai e mãe, para não ter uma gravidez precoce, indesejada, uma mãe solteira, um menino louco na vida, nas drogas. Proibições são bênção para a nossa vida. Só que a sociedade hoje, eles querem fazer tudo do jeito deles, sem temor, sem obediência aos pais, sem temor a Deus. Não sabe nada da vida, imaturos, irresponsáveis, acham que sabem tudo e quebram a cara, morrem cedo, são assassinados, se engravidam com 13, 14, 15 anos, mas hoje é fácil, engravidei, não tem problema, eu vou lá e aborto. Pai e mãe a vida inteira, cuidado com as más companhias, cuidado com o que você anda. Você não sabe de nada, pai, você não sabe de nada. É por isso que o cemitério, está cheio de jovem que sabia tudo. Espertão. Meu pai e minha mãe são tudo ultrapassados, dois velhos que não sabem de nada. Eu sei, vai bonitão, quebra a cara. Vai bonitona, sabe tudo. Quando quebra a cara, corre para debaixo da saia da mãe. Chorando. Aí depois já está feito o negócio, né? Se não matar o que está aqui dentro, querido, vai morrer para o lado de fora. Vai trazer sofrimento para o lado de fora. Tem muitos filhos trazendo desgosto. Sabe por quê? Porque não obedece mais pai e mãe. Pai e mãe fala não faz, vai lá e faz. Pai e mãe fala não, vai lá e vai. Vai lá e vai. Que tem de pai desgostoso,
Porque eu vou falar para vocês, essa geração que está por aí, rebelde, não quer obedecer pai e mãe, não quer obedecer ninguém. Não obedece pai e mãe dentro de casa. Enfrenta pai e mãe. Vai para a escola. Tem professor aqui? Professora, levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Cadê? Tem aqui? 5, 6. 6 professoras. Criança em casa, pai e mãe não educa, ou não ouve o pai e a mãe, vai para a escola. Chega na escola, professor quer pôr rédea. Professor quer educar. Mas se ele não obedece pai e mãe, ele vai enfrentar o professor. Aí ele vai dar bica, vai chutar o professor, vai xingar o professor, a professora. Aí o moleque fica impossível. Não dá, esse moleque dentro da escola não dá, é só reclamação, é suspensão, é advertência. O moleque foi mandado embora da escola. Aí o pai fala assim, então você tem que trabalhar, moleque, pelo amor de Deus. Só que ele vai trabalhar. Não obedeceu pai e mãe, não obedeceu os professores, agora vai para o trabalho. Chega no trabalho, tem regra. Ele não se submete. Aí ele chega lá, o patrão vai dar ordem, o gerente vai dar ordem, o supervisor vai dar ordem lá, vai mandar ele fazer alguma coisa, ele não obedece. Está entendendo o que eu estou falando? Aí ele não para no emprego. Não para no emprego, fica na rua. Aí na rua ele vê o outro de tênis, o outro de moto, o outro de carro, de roupa boa, o que ele vai fazer? Vai roubar. Está entendendo como é que é a rebeldia dos jovens hoje? É assim. Mas lá atrás, em vez de ele lutar contra os seus sentimentos, ele preferiu dar vazão. Então eu digo para você, querido, é preciso morrer para vencer. Eu te pergunto, você quer morrer hoje ou quer morrer amanhã? Juízes 16, verso 21 e 22, para a gente encerrar. Juízes 16, verso 21 e 22. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza. E amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele em um moinho no cárcere. 22. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. O que aconteceu? Sansão brincou com o pecado, quem brinca com fogo se queima. Ele então é capturado pelos filisteus. E aí então, irmão, a Bíblia diz que vem um pior momento na vida de Sansão. Sansão cai na mão do inimigo, os filisteus o prendem, cortam o seu cabelo, é quebrado o voto de Nazireu, e eles fazem o seguinte, arranca os 2 olhos de Sansão, eles enfiam um arame, torce e arranca os olhos de Sansão, e Sansão se torna cego. Para que força, se não tem visão? Ele era um homem que matava os filisteus aos milhares. E aí Sansão agora está preso em Gaza, lá na terra dos filisteus, amarrado, e eles agora zombam, tiram sarro. Sansão vira chacota, eles amarram Sansão, escravizam, Sansão bate nele, Sansão é zombado, e aquele que outrora era o terror dos filisteus, matando milhares deles, agora é humilhado. Sansão matou milhares de homens filisteus, mas agora acabou Sansão. Não adianta a força se não tem visão, acabou para o Sansão. Só que a Bíblia diz que Sansão começa a se arrepender. E agora ele está longe do pecado, ele está sendo humilhado, envergonhado, ele está preso, sem olhos, cego, ele começa a se arrepender. E o arrependimento de Sansão, ele vem seguido de morte, quebrantamento, arrependimento. E aí então a Bíblia diz que ele é levado para dentro do cárcere, e lá os homens cospem, chutam Sansão, batem nele, e ele vai sendo envergonhado. E ele vai por muito tempo ser humilhado ali naquele lugar. Queridos, vamos matar o que está dentro de nós. Vamos matar os desejos que estão dentro de nós hoje, para que amanhã nós não venhamos matar o que está do lado de fora. Porque se nós não matarmos hoje, amanhã podemos matar pessoas, relacionamentos, os nossos amigos, as pessoas que amamos. Se nós não matarmos as coisas ruins aqui dentro, nós vamos matar as coisas boas que estão do lado de fora.
E para viver o propósito de Deus, qual era o propósito de Deus para a vida de Sansão? Era que Sansão viesse ser o libertador de Israel e dos inimigos de Deus. Só que quando você não cumpre princípios, Deus não cumpre promessas. Quando você cumpre princípios, Deus cumpre promessas. Sansão agora amargamente vai experimentar a morte do lado de fora. 26 ao 30, por favor. Vou encerrar. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ele está dentro de um templo, e ele pede para um homem: por favor, eu queria encostar minhas mãos nas colunas do templo. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens na galeria, e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Sansão cego, chacota, os outros chutam ele, pisa nele, bate nele, e os filisteus riam e debochavam. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Verso 29. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu! Eu te disse, se não morrer para o lado de dentro, vai morrer para o lado de fora. Se você não mudar aqui dentro, você vai trazer dor e sofrimento para o lado de fora. Sansão chegou no momento que ele disse o seguinte: morra eu. Com os filisteus, inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte, do que os que matara em sua vida. Você viu o que Sansão disse aqui? Morra eu. Chega de fazer os outros sofrer. Chega de fazer as pessoas chorarem. Chega de trazer sofrimento e ferir as pessoas. Morra eu. Sansão não disse: morra os meus pais, morra a prostituta Dalila, morra os filisteus. Ele disse: chega, morra eu. O segredo para a sua vitória não é a morte do seu patrão, do seu chefe, da sua mulher, do seu filho, do seu inimigo. Não são os filhos que têm que mudar, não é o chefe que tem que mudar, não são os inimigos que têm que mudar, não é a esposa que tem que mudar, não é o marido que tem que mudar, não são as circunstâncias ao nosso redor e as situações que têm que mudar. Precisamos dizer: eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar, eu tenho que morrer para mim mesmo, para as minhas vontades, e parar de transferir responsabilidades. Mude você, morra você, melhore você. Gálatas 2:20, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, já estou morto com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Fique em pé, por favor. Eu quero que você feche os teus olhos. Gilson, ou Aline, vê se vocês conseguem pôr o hino Nunca Mais Eu Serei o Mesmo, rapidinho, por favor. Eu quero orar por nós, orar por você nessa noite. Eu quero que você nessa noite, querido, ouça essa palavra e guarde ela no teu coração, e saia daqui diferente da maneira que você entrou.
saia daqui diferente da maneira que você veio. Agora, é agora, a hora da mudança é agora. A hora do arrependimento é agora. A hora do abandono do pecado é agora. Da prática, dos maus hábitos, dos lugares que não se deve frequentar, dos vícios que estão fazendo parte da sua vida, agora é a hora. Deus vai te ajudar, Deus vai te libertar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te perdoar, mas você precisa tomar uma decisão. Morra eu. Você tem que lutar contra você mesmo, você tem que lutar contra as suas vontades. Com os teus olhos fechados, eu quero que você agora coloque diante de Deus. Eu quero que você coloque diante dele agora o seu vício, sua prática, seu pecado. Não esconda, não volte para casa com eles. Deixa aqui, entregue aqui, mata aqui nessa noite, para que Deus possa encontrar no teu coração sinceridade, arrependimento, para que Ele possa te perdoar. Provérbios diz: aquele que confessar os seus pecados e os abandonar, alcançará a misericórdia do Senhor. Você precisa confessar, se arrepender e abandonar. Você pode sair daqui muito mais abençoado do que você entrou. Você pode voltar para casa livre, liberto, perdoado, transformado. Você pode deixar aqui todos os pecados, receber o perdão, receber a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre a tua vida. É noite de renúncia, é noite de entrega, é noite de colocar a vida no altar, é noite de se arrepender. Oh, recamanache, recai, manervas tu que nubrião de ras, nerio que te cai alamanasi, recanda alamanas, xerique tu que nubrião de rai, e que ne prefai, manai, oroconebre faz terer yoramanas. É você e Deus, é você e Deus aí no seu lugar agora, é você e o Senhor. É se arrepender, se quebrantar, se humilhar, confessar e abandonar. Senhor, eu quero orar agora pelo teu povo, quero orar pela tua igreja, pelos teus filhos, Senhor. Abençoe cada um nesta noite. Nós fomos advertidos pela tua palavra, nós fomos tocados pela tua palavra. O Espírito do Senhor está aqui conosco, falando aos nossos corações. Que haja mudança, que haja arrependimento e abandono, que haja posicionamento, ó Pai, que nós venhamos matar o nosso interior, para que nós não venhamos matar do lado de fora. Se nós matarmos o nosso interior, haverá vida do lado de fora, haverá alegria do lado de fora, haverá bênçãos do lado de fora, haverá milagres do lado de fora, haverá prosperidade do lado de fora. Mas se nós não matarmos os nossos sentimentos aqui dentro, do lado de fora haverá tristeza, haverá lágrima, haverá dor, haverá sofrimento. Mas em nome de Jesus, que nesta noite haja libertação, haja cura e transformação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos, Senhor. Amém. Seus olhos fechados, por favor. Eu quero fazer um convite rápido e objetivo. Talvez você está frequentando a igreja há algum tempo, ou é a primeira vez, ou é a segunda, não sei. Talvez você ouviu essa palavra nessa noite. Jesus te ama. E talvez você tenha vivido escravo dos vícios, escravo do pecado. Mas o Senhor Jesus, Ele diz nesta noite, um convite especial a você. Você que está cansado dessa vida, você que está cansado de viver no erro, na desobediência, no pecado, talvez os vícios,
As decisões que você tem tomado na sua vida têm trazido sofrimento para você, tem trazido sofrimento para a tua família, tem trazido sofrimento para dentro da tua casa, tem trazido dor e tristeza para as pessoas que estão ao seu redor. Talvez a sua vida, ela tem perdido o sentido, e a sua vida é uma vida sem perspectiva, sem esperança e sem graça. Hoje Jesus está dizendo para você: eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história, eu quero mudar você. Talvez você tenha experimentado tantas coisas, tudo isso tem causado dor e sofrimento dentro de você. Todo homem sem Deus, ele tem um buraco dentro da alma, um buraco imenso, e ele tenta preencher o buraco com o pecado, ele tenta preencher a lacuna com os prazeres da vida, e esse buraco, essa lacuna é tão grande, que ela é do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher esse buraco e essa lacuna. Hoje você está aqui, e Jesus está te chamando: venha como estás. Ah, pastor, mas eu bebo, eu fumo, eu uso droga, eu traio a mulher, eu minto, eu faço tanta coisa. Jesus conhece a sua vida, Ele sabe quem você é, e Ele te ama do jeito que você é, e Ele quer te ajudar, e Ele quer te libertar, e Ele quer te dar força, para você sair dessa vida sofrida. Então Ele está estendendo as mãos e dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ah, pastor, não é o momento, eu vou melhorar, eu vou me libertar, eu vou acertar a minha vida, depois eu aceito Jesus. Depois não precisa mais. Você não consegue sozinho, então Ele está estendendo as mãos e diz: deixa eu te ajudar, deixa eu te socorrer, deixa eu te tirar dessa situação. Teu casamento está sendo destruído, tua vida está sendo destruída, tudo para você perdeu o sentido, deixa eu te dar um novo sentido na sua vida. Eu quero mudar a sua vida, mas você precisa me dar lugar no teu coração, você precisa me aceitar nesta noite, para que eu possa transformar a tua vida, perdoar os seus pecados, te libertar e te alcançar. Então, se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você está desiludido, desesperançoso com a vida, sem perspectiva, se você perdeu a vontade de viver, se você não aguenta mais os vícios, se você está desiludido com as pessoas, Jesus está dizendo para você: vem, que eu vou mudar a tua vida, e eu vou te libertar e vou mudar a tua história. Alguém que quer entregar sua vida para Jesus, tomar uma decisão hoje, experimentar, aceitar Jesus como Salvador, levante a sua mão, e eu vou orar por você. Levanta a sua mão bem alta assim, ó, dá um sinalzinho aí que eu quero orar por você. Tem? Grinho, ajuda, Grinho. Opa, pode vir, vem cá, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem cá. 2 pessoas estão tomando uma decisão importante na vida delas. Elas ouviram a palavra, e não é o pastor que as convence, é o Espírito Santo. Olha, eu posso mudar a sua vida. Você está tentando, você está lutando, mas você não consegue. Eu posso, só me dá uma chance, me dá uma oportunidade. É isso que Jesus está dizendo: me dá uma chance para eu mudar a tua vida. Olha quantas pessoas estão aqui, olha quantas vidas foram alcançadas aqui. A Rosana está se reconciliando e o Gilson está aceitando Jesus. Tem alguém afastado que quer voltar para os caminhos do Senhor? Hoje Jesus está de braços abertos. Ah, Ele não quer saber por que você caiu, Ele não quer saber aonde você caiu, Ele quer te perdoar, Ele quer estender as mãos, Ele quer te levantar, Ele quer te dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Ah, pastor, eu fiz tanta coisa errada. Não tem problema, Ele sabe que você tem feito coisa errada, e Ele está dizendo: pode vir, eu te amo assim mesmo como você está. Ah, mais alguém além do Gilson e da Rosana? Levanta sua mão, eu quero orar por você. Eu preciso hoje ser bem breve para tentar não esticar o horário. Onde tem alguém que quer aceitar Jesus hoje pela primeira vez? Você tem vindo na igreja, mas ainda não se decidiu, e hoje você quer se decidir. Hoje eu vou tomar uma decisão. Quero entregar minha vida para Jesus. Há alguém aqui que quer aceitar? Ou alguém que quer reconciliar? Já aceitou, se afastou e quer voltar para Jesus? Em nome de Jesus? Tem mais alguém?
Se tiver, levante sua mão, eu quero orar por você. Há um jovem aqui, ó. Isso. Vem cá, querido. Glória a Deus. Tem mais alguém? Ainda dá tempo, meu querido. Já ouviu aquele adágio? Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Hoje é o dia da tua salvação. Você não está aqui por acaso. Isso. Traz aí, Rafa. Você não está aqui por acaso. Deus te ama e Ele quer mudar a sua vida. Por isso que você está aqui. Há mais alguém? A Bíblia diz, eu estava esses dias vendo lá a passagem das 100 ovelhas. E Jesus usa a parábola lá dizendo que o pastor, ele tinha 100 ovelhas. À tardezinha, depois de levá-las para beber água, para se alimentar no pasto, ele pega as suas ovelhas e leva para o aprisco. E quando ele chega no aprisco, o pastor, ele começa a contar. E ele tem ali uma varinha na cerca do aprisco. E ele, depois de trazer as ovelhas, ele vai com a varinha. 1 ovelhinha, 2 ovelhinhas, 50 ovelhinhas, 89 ovelhinhas, 99 ovelhinhas. Terminou. E aí ele disse, eu tenho 100. Vou deixar as 99 e vou atrás da ovelha perdida. Ele guarda as ovelhas no aprisco. Vai lá e pega a sua ovelhinha, porque ela é importante. Traz ela de volta para dentro do aprisco. E ele diz, vamos nos alegrar por esta ovelha que estava perdida e foi encontrada. Aí Jesus diz, é melhor uma alma arrependida do que o mundo inteiro perdido. Essas pessoas hoje foram alcançadas pelo amor do Senhor, foram tocadas pelo amor do Senhor. Estão voltando, estão aceitando. E hoje elas valem mais do que o mundo inteiro perdido. E eu quero agora orar por elas, eu quero que você estenda sua mão.